Olá e bem-vindo! Nos últimos 12 meses, um assunto tem dominado as manchetes do mercado financeiro: a liquidação de instituições pelo Banco Central. Pois é, virou um fantasma que voltou a assombrar, né? Exato. E, para quem acompanha a gente, isso soa familiar. Na nossa análise número 7, nós mergulhamos fundo no caso do Banco Master que, causou um verdadeiro baque no mercado. Um terremoto, na verdade. Sim. E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de só ler a lei, vamos tentar entender o que acontece por dentro quando o relógio para uma instituição financeira. Quais são os passos, quem é que assume o controle e, principalmente, por que esse é um cenário que todo mundo quer evitar a qualquer custo. Exato, e para isso a gente vai se basear, claro, na legislação, né, a famosa lei número 6.024 de 74, e também no denso Manual do Liquidante do Banco Central. As regras do jogo. As regras do jogo. Mas o nosso objetivo aqui é traduzir essa teoria toda para a realidade crua pela perspectiva de quem já esteve lá, na linha de frente. É isso. E para guiar gente nessa jornada, vamos usar a experiência de uma empresa, a Basic Line. O que é interessante sobre eles é que não são consultores teóricos de PowerPoint. Não mesmo? Eles têm, como se diz, mão na massa nesses processos. Desde 2011, eles conhecem o lado mais complexo e delicado de uma liquidação. Perfeito. Então, o primeiro passo é entender o gatilho, né? O que leva o Banco Central a apertar o botão vermelho. Boa pergunta, porque eu imagino que não seja uma decisão tomada de uma hora para outra. Deve ser o último recurso. O que a lei diz sobre isso? É a medida extrema, exatamente. A lei define alguns critérios bem técnicos. O BC pode decretar liquidação quando identifica anormalidades graves que afetam os credores. Ok. Ou reiteradas infrações à legislação bancária. Ou, o que é mais comum, um comprometimento da situação econômico-financeira. Que é quando a conta simplesmente não fecha mais. Exato. É quando a instituição se torna inviável e a continuidade dela seria um perigo ainda maior para o sistema, para os clientes. E uma vez que essa decisão é tomada, os efeitos são imediatos, certo? Tipo um raio. Tudo para na hora. Imediatos e, avassaladores. O artigo 18 da lei, por exemplo, suspende todas as ações judiciais contra a instituição. Também congela a contagem de juros contra a massa. Espera, massa? O que exatamente é a massa nesse contexto? Ótimo ponto. A massa é o termo jurídico para o conjunto de todos os bens, direitos, obrigações, tudo que sobrou da empresa liquidada. É o patrimônio que vai ser usado para tentar pagar as dívidas. Entendi. Então, os juros param de correr contra esse patrimônio. Mas a medida que mais assusta qualquer executivo está no artigo 36. E qual é? A indisponibilidade total dos bens pessoais dos ex-administradores e dos controladores dos últimos 12 meses. Uau. Peraí, indisponibilidade total, isso é muito mais do que uma multa. É um congelamento completo de tudo. Exatamente. A mensagem do Banco Central é muito clara. Vocês não vão tirar o patrimônio de vocês do jogo enquanto a gente apura as responsabilidades. É uma ferramenta de pressão e de garantia gigantesca. Mostra a seriedade do processo desde o minuto 1, certo? O cenário está montado. A instituição está, para todos os efeitos, paralisada. E aí entra a figura do liquidante, nomeado pelo Banco Central. Isso. E fico imaginando essa cena. Como é esse primeiro dia? É uma coisa meio cinematográfica, o liquidante chegando e tomando poder? Olha, é o mais próximo disso que o mundo corporativo pode chegar. O Manual do Liquidante tem um roteiro que parece saído, de um filme de espionagem. Sério? Sim. A primeira ação do liquidante, ao chegar, é lavrar o termo de posse. Logo em seguida, ele afixa uma cópia do decreto de liquidação na porta da sede. É o aviso público, a antiga gestão acabou. Imagina o clima nesse momento. Um estranho entra num ambiente de crise total e tem que falar para a diretoria inteira. Ok, pessoal? A festa acabou, me entreguem as chaves. A tensão é altíssima e o manual não descreve essa parte, né? A equipe da Basic Line, que viveu isso na pele quando atuou como liquidante na Domus CIA Hipotecária, conta que esse é o momento mais delicado. A conversa. A conversa é comunicar cara a cara para pessoas que até ontem mandavam em tudo que o poder delas acabou.
naquele instante. É um choque de realidade brutal. E depois dessa conversa, a prioridade é garantir que nada mais vaze da empresa, imagino. Precisamente. A fase seguinte é de controle total. O liquidante troca imediatamente todos os segredos de cofres, as fechaduras das portas. Nossa. Ao mesmo tempo, ele bloqueia todos os acessos remotos a sistemas como home banking, home broker, qualquer plataforma. A ideia é travar qualquer transação. E aí começa o que a lei chama de arrecadação. Que é? O levantamento e a tomada de posse física de todos os livros, contratos, documentos, tudo. Então é como se o liquidante chegasse, colocasse a empresa inteira num cofre gigante, mudasse o segredo e só então começasse a ver o que tem lá dentro. É a analogia perfeita. Estancar a sangria antes mesmo de fazer o diagnóstico completo. Congelar tudo no tempo para preservar o que sobrou para os credores. E essa experiência que você citou, da Basic Line atuando como liquidante na Domus, isso é só a ponta do iceberg da experiência deles, não é? Definitivamente. A profundidade da atuação deles fica muito clara quando a gente olha a lista de casos. Casos complexos de grande repercussão onde eles estiveram envolvidos. Que casos são esses? Olha, a lista é longa. Estamos falando de nomes como Banco Prosper, Banco Morada, TOV Corretora, Banco Rural. Banco Rural é um caso enorme. Enorme. E tem mais. Consórcio Librão, Midas Corretora de Câmbio e Estratégia Corretora. Não é um ou dois casos, é um histórico muito robusto em situações de altíssima complexidade. Mas uma coisa é ser consultor, né? Estar ali do lado de fora, aconselhando. Outra, completamente diferente, deve ser sentar na cadeira do liquidante, como eles fizeram na Domus. Muda tudo. O que essa experiência de ser o liquidante muda na perspectiva? Como consultor, você analisa, você recomenda. Como liquidante, você executa. Você é o responsável legal por cada decisão. Entendi. É você quem assina a troca das fechaduras, quem comunica os ex-diretores, quem lida com a pressão dos credores, quem responde ao Banco Central, à Justiça. A Basic Line, ao passar por isso, adquirir um conhecimento que, assim, não está em livro nenhum. Um conhecimento visceral. Visceral, sobre as armadilhas, as pressões, as nuances de cada etapa. Eles sabem, na prática, onde o processo aperta. Ok. Então, a poeira senta nesse primeiro dia, a instituição está congelada no tempo, sob nova direção, mas isso é só o começo. O desafio real, imagino, é transformar os destroços em dinheiro para pagar quem ficou com a conta. Exatamente. A jornada começa com a missão principal do liquidante, que é clara: realizar o ativo para pagar o passivo. Vender tudo que a instituição tem para pagar o que ela deve. Isso. E o manual do liquidante é muito direto sobre como isso deve ser feito, geralmente por leilões públicos. Mas tem um detalhe aí que é crucial e que muita gente não percebe. E qual seria? A venda ocorre, e eu vou citar o manual aqui, independentemente de a conjuntura do mercado no momento de venda ser favorável ou desfavorável. Espera um pouco. Isso soa contraintuitivo. Vender a qualquer preço, mesmo com o mercado em baixa, isso não acaba destruindo ainda mais o valor e prejudicando os próprios credores? A sua pergunta é a chave para entender a brutalidade do processo. Qual é a lógica por trás dessa urgência? A lógica não é maximizar o lucro, como numa venda normal. É uma lógica de mitigação de perdas e de celeridade. O processo de liquidação tem custos administrativos altíssimos que não param de correr. Ah, claro. Manter ativos parados pode gerar mais despesa. E a lei exige que o processo seja concluído. O liquidante não tem o luxo de esperar o momento certo. É uma corrida contra o tempo, mesmo que signifique vender com um deságio enorme. É a escolha entre um mau negócio agora e um cenário que pode ser ainda pior lá na frente. Exatamente isso. Uma lógica dura, mas necessária dentro do processo. Faz sentido. E uma vez que esse dinheiro começa a entrar, como ele é distribuído? É cada um por si, quem chegar primeiro leva? De forma alguma. Seria o caos. Existe uma ordem de pagamento extremamente rígida, uma hierarquia de credores definida em lei. Pense nela como uma evacuação de um prédio em chamas. Gosto da analogia. Como funciona essa evacuação? Quem sai primeiro? Primeiro, os funcionários. Os créditos trabalhistas, com o limite de 150 salários mínimos, e os de acidentes de trabalho. Prioridade absoluta. Ok, faz todo sentido. De emergência particular.
os credores com garantia real. Por exemplo, uma hipoteca sobre um imóvel da instituição, O imóvel é vendido e o dinheiro vai para eles. preferencialmente para eles. Em seguida, o governo chega para cobrar o pedágio, os créditos tributários. Sempre. E só no final, se ainda sobrar espaço nos botes salva-vidas, entra o pessoal que tinha o ingresso comum, os credores quirografários, aqueles que não tinham nenhuma garantia específica. E onde entram os depositantes comuns nessa história? A pessoa que tinha a conta corrente e a poupança. Esse é um pilar de confiança do sistema inteiro. Para proteger essas pessoas, existe o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O famoso FGC. Ele funciona como um seguro. Garante a devolução de depósitos e certos investimentos até o limite de R$250 mil por CPF e por conglomerado. E esse pagamento é rápido? Geralmente, sim. É uma das primeiras providências. O liquidante organiza as informações e repassa ao FGC para que os pagamentos sejam feitos. É uma rede de segurança essencial. Então, juntando as peças, o que a gente tem é um processo longo, burocrático, doloroso e que, dependendo do tamanho do rombo, muitos credores, principalmente esses no fim da fila, podem não receber 100% do que tinham direito. Ou demorar anos para receber uma fração, exatamente. É um cenário de perdas em maior ou menor grau para quase todos os envolvidos. Depois de analisar todo esse mecanismo, fica muito evidente que uma liquidação extrajudicial é um dos cenários mais complexos e desafiadores do mundo corporativo. É um desmonte, peça por peça. Sim. E isso nos traz de volta ao ponto central da nossa conversa: o valor da experiência prática num cenário tão extremo. Se a gente conecta todos esses pontos, a tomada de controle, a venda forçada, a fila de pagamentos, Percebemos que o grande valor de quem conhece esse processo a fundo não é só saber como agir durante a crise. exatamente, o valor é saber precisamente como evitá-la. É a defesa perfeita. Quem conhece o ataque em todos os detalhes sabe como construir o melhor escudo. Precisamente. Pense na lógica. Como a Basic Line sabe exatamente como a liquidação funciona por dentro, o lado feio, as minúcias operacionais, as armadilhas, a destruição de valor. Eles se tornam os mais qualificados para dar o suporte preventivo. Exato. A inteligência que eles oferecem hoje aos clientes nasceu na crise. A mensagem deles é poderosa. Nós conhecemos o fim desse caminho em detalhes assustadores e é por isso que somos os melhores para garantir que sua empresa jamais precise dar o primeiro passo nessa direção. É usar o conhecimento do apocalipse para garantir a normalidade, a saúde financeira, uma inversão muito inteligente. E isso nos deixa com uma questão final para refletir. Num sistema que depende tanto de confiança, o processo para lidar com a quebra dessa confiança é, como a gente viu, extremamente técnico, complexo e, de certa forma, brutal. Será que a própria complexidade desse mecanismo não acaba criando um risco próprio? Como assim? Um incentivo para uma corrida para sair ao primeiro sinal de problema, em vez de se buscar uma solução mais ordenada e menos destrutiva. Fica a reflexão.